Pessoal, eu tenho um react aqui para fazer com vocês de 42 minutos. O que é que vocês acham? Vamos ver. O título é Feministas versus Antifeministas. E é um debate. Algum comentário sobre os incêndios? Sim, podes trocar a tela. Algum comentário sobre os incêndios? É lamentável e eu espero que toda a gente esteja bem, que não hajam meios feridos e espero realmente que as coisas se comecem a encaminhar para que o nosso governo perceba quando tu tens um problema consistente ao longo de décadas e todos os anos é igual, o que eles estão a fazer não dá certo. É muito triste ver o que está a acontecer. Não, eu até fico meio triste de ver que todos os anos é exatamente a mesma coisa e nada muda. O que está a acontecer agora em Oliveira do Hospital, pessoal, é completamente devastador. Não há outro termo para colocar. E mais uma vez, não sei se vocês já conhecem o projeto Madalena, eu já vos tinha falado, mas o pastor Érico está a trabalhar em conjunto com os bombeiros de lá de Arganil. Ele está em contacto com eles para saber sempre se precisam de alguma coisa e ele está a ajudar ativamente as pessoas de lá que perderam as roupas e esse tipo de coisas. Então, se vocês quiserem ajudar de alguma forma, vão lá ao Instagram do Projeto Madalena, liguem para o pastor, deem um toque, e perguntem-lhe o que é que ele precisa e ele diz-vos. E pode ser que vocês tenham alguma coisa que possa ajudar. A Marisa diz: "Eu gosto muito dos à bruta. Já pensaste em escolher 3 temas pensados e pedir votação qual querem, ou pedir sugestões de temas para os shorts?" Como assim, Marisa? Eu de vez em quando abro lá no Instagram uma enquetezinha e pego as vossas dicas, mas tu estás a pensar o quê? Tipo, fazer certinho, perguntar sobre o que é que querem que eu fale e falar só sobre aquilo? Vejo um canal chamado Jubilee que tem montes desses debates, não sei se é este daí, espreita. Eu conheço, é muito bom, Mag. Este aqui por acaso chama Spectrum. É porque eu acho que exatamente, este aqui, o Spectrum, ele meio que copia essa dica do Jubilee americano, mas é no Brasil. Consideras o Kizomba música portuguesa? Não, o Kizomba não é música portuguesa, mas o Kizomba toca nas nossas festas de verão. É diferente. Então vá pessoal, vou desligar aqui a música. Eu devia ter posto isto noutra aba, desculpa. Avisem-me como é que está o áudio, por favor. Você sai daqui à rua à noite, você vai sentir segura. Se eu tivesse uma arma assim, o homem, ele oprime a mulher. Essa O sociedade que áudio está vocês bom? falam que Muito oprimiu a alto? mulher, eu só vi eles ajudando a mulher. Rainha Elizabeth, Rainha Vitória. Ah, faz mal, vamos fazer este. O Paulo está aqui a perguntar porque ele tinha separado um outro vídeo que se chamava Três gays de direita versus três gays de esquerda. Então vá, a Marisa estava a falar em votações, não é? Não quero que o meu canal seja outra coisa senão democrático. Quem quiser ver o feministas, antifeministas, manda um no chat. Quem quiser ver gays de esquerda versus gays de direita, mandam dois. O que é que vocês querem ver? Um para feministas versus antifeministas, dois para gays de esquerda versus gays de direita. Eu já vou baixar logo aqui o volume também, que já vi que o Rafa disse que está um bocadinho alto. O Rafa está para o 1. Eu também estou mais inclinada. Marisa, propuseste votações. Quero-te ver a participar ativamente. A Lídia já falou dois, está empatado. Eu posso sempre desempatar, não é? Não interessa o valor.
Quem é que desempata aí para nós? Bora Marisa, feministas versus antifeministas é um 1, gays de esquerda versus gays de direita é o 2. Ora, aí estão os balanzinhos. Então vá, vamos de feministas, não há mais ninguém a querer dar opinião, pois não? Bora lá. Quem dera se eu fosse a rainha Vitória. Como está o áudio? Você Confirme só aí colocou para mim, já pessoas baixei um grandes, que a bocadinho, está realidade não é melhor? essa. Você está se sentindo extremamente atacada com tudo que a gente falou aqui. Eu não tô indo pro lado pessoal. Todas as mulheres deveriam ser feministas. Se alguém concorda, pode vir. Eu acredito que todas as mulheres devem ser feministas na sua individualidade, para buscar o que realmente importa para si, o que é interessante para si, na sua necessidade. Eu não posso ditar o que é bom para mim para uma outra mulher. As que discordam, então, podem vir. Não, calma. O que é que vocês acham disto? Da primeira pessoa a falar ser este tipo de mulher. Só a mim é que me incomoda um bocadinho. Acredito que nem todo mundo tem todas as mulheres têm essa obrigação, esse dever de serem feministas, mas eu acho que deveriam ter pelo menos o dever Não, Rafa, não estás. moral de respeitar o feminismo e a sua história. Tudo que ele fez pelas mulheres, principalmente no Brasil, conquistou os nossos direitos civis, por exemplo. Então, não acredito que todas devam ser ativistas feministas, mas todas devam respeitar o feminismo. Meu nome é Júlia Oliveira, eu tenho 19 anos, atualmente eu sou estudante e também faço estágio na Assembleia Legislativa de São Paulo. As mulheres, no geral, têm que brigar pelo que elas querem, porque se a gente for depender dos homens, eles não vão fazer nada pela gente. Tanto que Caramba, custa muito, muito ouvir mulheres a dizer que os homens nunca fizeram nada por nós. E assim, isto não é uma questão de estar a tentar pôr um homem num pedestal, não é isso. É só que todas as guerras que nós tivemos, tenham sido elas civis, religiosas, fosse o que fosse, eram sempre homens à frente. Estas mulheres acham que os homens não tiveram impacto nenhum em nada disso. Lídia Oliveira, então defino o que é feminista. Há quem me considere feminista e quem me considere antifeminista. Feminista vem de pessoas envolvidas no movimento feminista, que se enquadram dentro do movimento feminista. Essa é a definição. A definição do movimento feminista é que depois já é um bocadinho mais complexa. Quanto a rótulos, eu não gosto muito dessa mania de pôr o pessoal em caixinhas. Mas se quiseres entender melhor, Lídia, tens um à bruta aqui no YouTube que é sobre as 4 ondas do feminismo e o porquê de diferentes mulheres serem consideradas, se considerarem antifeministas. Que é o meu caso, por exemplo. Eu acho que encontrei finalmente um rótulo onde eu entro, que é antifeminista pró-mulheres. Só que isto já está a ficar comprido. desde toda a história da criação do feminismo, eram as mulheres brigando pelos direitos das mulheres e os homens querendo barrar isso. Então eu acho que a gente tem que brigar pelo que a gente quer de uma forma unida enquanto mulheres, porque se a gente Eu não vou conseguir ver isto vai demorar muito tempo. Os primeiros direitos que são atribuídos às mulheres, por muito que custa às mulheres admitir isto, são-lhes atribuídos porque os homens deixaram. Nem todos os homens são maus. Quem construiu os prédios, os esgotos, a construção da estrutura das sociedades, exatamente, Marisa. É como se as mulheres se esquecessem que nós usufruímos de tudo isso. for depender dos outros, isso não vai acontecer. Acredito que todas as mulheres não devam ser feministas, mas pelo motivo, por incrível que pareça delas, que todo mundo tem que ser aquilo que se identifica. Porém, as que se identificam com o feminismo, entender suas pautas ideológicas, entender quais são os movimentos, entender a origem, de onde veio a história toda do feminismo. Então, acho que numa sociedade que a gente vive, digamos assim, de democracia, todas têm que ser aquilo que são. Tanto pode ser feminista, como pode ser antifeminista, como pode ser eu não quero ser nada, quero só viver minha vida. Então, acho que tem que ter essa pluralidade de ideia. Então, eu não acredito que deve ser uma obrigação. Todas as mulheres têm que ser feministas.
Dizer que você precisa assim, de um movimento para ser ou ter o que quiser como mulher é subestimar a capacidade, a inteligência e o poder da mulher como indivíduo, né? Como se ela só tivesse direito ou poder se estivesse num grupo inserido que lutasse por isso. E eu não acredito nisso. Eu acho que a mulher, como indivíduo, ela tem muito poder pessoal de conquistar, ser o que quiser. A partir do momento que se torna um dever, a gente perde o nosso direito de escolha. E eu defendo as mulheres e acredito que esse é o primeiro ponto de que a gente pode sim querer ou não fazer algo. E o feminismo acaba, às vezes, não incluindo todas as mulheres. Então, se não inclui, ela tem o direito de não querer fazer parte. Muitas mulheres não se veem dentro desse lugar de feminismo porque elas não são inseridas. Então, eu acredito que a escolher ser feminista não é brigar ou fazer parte de um grupinho ou fazer parte de um clubezinho para poder lutar por algo e andar na Paulista com os peitos de fora. Não é nada disso, é ao contrário disso. Ela se respeitar quanto mulher, entender quem é essa mulher e lutar por esse direito. Entendeu? Dessa mulher, do que essa mulher é. E querendo ou não, isso é um ato feminismo. Isto é uma das maiores falhas de raciocínio que existe em torno da própria palavra feminista ou do próprio feminismo, porque vocês não conseguem separar o ser feminista do movimento. Não dá, deixa de fazer sentido. E como é que tu podes estar associada a um movimento que defende coisas em que tu não acreditas? Isto é tipo dizer que és do Sporting, mas que não acreditas na equipa há 20 anos. É a mesma coisa. Ato feminista, se você for olhar dentro do que as mulheres buscam hoje em dia. Então é esse o meu ponto de vista, é isso que eu tento trazer. Exatamente, não é colocar ninguém dentro de uma caixinha e dizer o que deve ou não deve ser feito. Pelo contrário, nós mulheres fazemos o que nós devemos fazer, o que queremos fazer, e isso é um ato feminista. O feminismo não pode ser um exercício igual ao patriarcado, de oprimir, né, de colocar uma ferramenta, mais uma de opressora, assim, porque, na verdade, o feminismo está falando sobre vida, sobre o poder da existência, o poder da fala, o poder da liberdade. O movimento Vida e movimento feminista na mesma frase. E ela ainda conseguiu pôr valorizar a vida no meio. Engraçado, né? feminista é um ato político muito bem, assim, em muitas áreas elitizado, entendeu? E eu acredito que muitas mulheres, vamos dizer assim, de níveis superiores, de classes políticas, Da alta sociedade. usa as mulheres de classe baixa como massa de manobra para sustentar o movimento feminista. O movimento feminista surgiu há um século. Antes disso, não existia defesa das mulheres de forma alguma? Não. Eu não acredito. Então, tipo assim, se a gente vê na história, não tem isso. A gente tem 2.000 anos de história, mais de 6.000 anos de história de humanidade. Vamos falar que 6.000 anos de história, o mundo inteiro viveu para massacrar, matar e oprimir as mulheres? Eu acho isso muito injusto com 6.000 anos de história. Sim. Porque se você parar para pensar, a gente teve grandes mulheres que não dependeram de movimento feminista. Nós tivemos a Cleópatra, que não existia movimento feminista. Nós tivemos na Bíblia o exemplo da Débora, que era juíza, também não dependeu do movimento feminista. Grandes mulheres da antiga Grécia, como Catarina de Alexandria. Tivemos grandes quiseres na Rússia também. Rainhas, excelente, Rainha Elizabeth, Rainha Vitória na Inglaterra. Rainha também de Portugal, a nossa Princesa Isabel. Rainha da Espanha, que não dependeram de movimentos feministas para se pôr na sociedade, para defender as mulheres. Então, assim, falar, ai, as mulheres só... Acho que aqui ela não chegou a ser rainha, né? Chegou? Chegou a haver Rainha Isabel no Brasil, amor? Era Princesa Isabel. Exatamente, era Princesa Isabel, que era aqui a tomar posse, mas antes de tomar posse, ela assinou lá o fim da escravatura, não é? Malta do Brasil que está aí, estou errada? Houve uma Rainha Isabel? Ou foi a Princesa Isabel, que foi aquela que depois fugiu? Acho que foi para a França, não foi? Nossa, a minha história do Brasil está complicada. é defendida porque o feminismo existiu, é ignorar 6.000 anos de histórias. Meu nome é Lawane, eu tenho 30 anos e sou advogada. Eu acredito que o feminismo tem sido um câncer para a sociedade. Ele sequestra a feminilidade de jovens e mulheres, trazendo para elas falsas ideias de liberdade e de revolução sexual que não existem. Gente, quem dera se eu fosse a rainha Vitória sendo oprimida, eu estaria... E aí eu te pergunto, quantas rainhas a gente está falando na sociedade? Quantas mulheres tiveram
sério essa hierarquia, porque a gente está falando sobre poder. Mas a gente É está massa falando. Eu odeio este argumento. Este argumento é exatamente o mesmo argumento que usam para tentar justificar a lei da paridade, certo? Isto é, se nós temos tantos homens como temos mulheres, se está 50%, 50%, os cargos no poder têm que ser ocupados de forma igual. Só que isto não faz sentido se vocês considerarem que as mulheres não têm tanto interesse nessas posições como os homens têm. Imaginem que vocês têm 100 cargos para ocupar e desses 100 cargos vocês têm 300 homens interessados e, sei lá, 50 mulheres. Onde é que eu vou buscar as outras? Não, como é? Dava 50 para as mulheres e 50 para os homens? Vocês acham que aquelas 50 mulheres vão ser tão boas como os primeiros 50 homens, de forma garantida? Não estavas a falar da Isabel de Castilha, que efetivamente foi rainha. Não era eu que estava a falar, ela é que falou da rainha do Brasil, Isabel. E eu estava a dizer que achava que ela não tinha chegado a ser rainha, que tinha sido princesa porque não chegou a tomar posse. Mas também posso ter ouvido mal, eu acho que foi isso. A gente também está falando de mulheres que não quiseram. A maioria das mulheres quiseram literalmente ser mães e donas de casa. Você só pontuou pessoas grandes. E a realidade não é essa. Eu estou né? aqui, eu Essas sou uma rainhas- pessoa pequena que quer ser dona de essas casa, rainhas, certo? essas pessoas grandes não têm esse convívio que você falou, que é acordar cedo e pegar um ônibus para comprar o leite. Então, é muito raso essa Mas quantos essa homens pauta. também Deixa eu não terminar. têm? É muito raso isso que você está falando, porque a gente não vive como reis e rainhas, né? Um sonho é que exatamente o feminismo ele saia da política para que as pessoas entendam o que realmente deve ser feito. Eu concordo com você que a maior grande, as mulheres ricas, realmente usam as mulheres de periferia para fazer essa manobra. E você sabe por que isso? Porque as mulheres da periferia não têm instrução suficiente. As mulheres ainda hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, só formam até a 4ª série. Então, Quem já leu autoras feministas? Vocês têm noção de qual é a opinião delas das mulheres da periferia? Nomeadamente mulheres negras? Quando vocês voltam atrás às primeiras feministas, quando entram em Simone de Beauvoir, por exemplo, ou quando vocês começam a pesquisar sobre a Margaret Sanger, vocês sabem qual é a opinião dela em relação a estas pessoas da periferia para estarem a defendê-las assim desta forma e a defender o movimento que elas criaram desta forma? Isto é ridículo. Eu aposto que ela nunca leu nenhuma destas autoras. E a opinião que ela tem do feminismo é daquele bocadinho de 2 parágrafos que vinha no manual da escola. Que nem sei se vinha. No Brasil dá para duvidar. muito raso falar disso. É uma forma de ludibriar essas mulheres. Eu concordo com os dois lados, os dois pontos. E o que você trouxe foram fatos de 6.000 anos, mas é desde antes de Cristo que a gente tem na história que as mulheres não tinham poder de escolha e sempre eram colocadas como quem estava ali só para servir. Quem me dera poder acordar e escolher pegar um ônibus. Eu não tenho essa escolha. Eu não tenho essa possibilidade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente traz para a nossa vivência o que é que funciona ou não funciona, o feminismo ele é uma esperança. Se um dia a gente conseguir ter benefícios sendo mulher, eu vou acreditar muito que o feminismo ele é benéfico. Mas no momento ainda é uma utopia, assim, sabe? Na prática, tentam me incluir por pensamentos que eu tenho da O que é que vocês acham? Se o feminismo defende igualdade, deve defender benefícios da mulher? Esta pergunta é honesta. Não é traiçoeira. Eu quero mesmo a vossa opinião. Faz sentido, por exemplo, no ambiente de trabalho, a mulher ter benefícios para poder amamentar os filhos, por exemplo? Ou vocês acham que devia ser completamente igual? minha realidade. Ah, você é feminista porque você trabalha desde os 14 anos. Não, eu trabalho desde os 14 anos porque eu precisava me sustentar. As mulheres citadas eram todas mulheres em posições de poder. Elas não tinham necessidade de lavar um copo, uma pia, porque elas tinham outras mulheres fazendo aquilo por elas. Então, a partir do momento que a gente entende que existe um movimento para nos defender, ele precisa defender. Porque se ele não defende, eu ainda vou ter que levantar e ir lá fazer com as minhas próprias mãos. Então, eu acredito que o feminismo possa ser uma ponte para nós nos tornarmos livres, mas hoje ele ainda não é. Porque a gente sempre olha para as mulheres, tipo, assim, como se elas fossem as sobre-humanas. E como se os homens que tivessem posição de poderes também não sangrassem, também não sofressem, também não chorassem, também não se deprimissem. Então a gente fala assim, ser um rei deve ser maravilhoso. Gente, a gente teve na França a Revolução Francesa.
ou ser decapitado. A gente teve na Revolução Russa o Czar Nicolau sendo fuzilado. Desde da antiguidade, antes da época de Cristo, 4.000 anos atrás, as mulheres já trabalhavam. Elas já eram agricultoras, já eram parteiras, costureiras. Elas não tinham a opção de não trabalhar, porque antigamente, até os dias de hoje, a camada pobre é a maioria. Ela não tem a opção, não vou trabalhar. Ela tem. Olha, o Rafael diz aqui, veja bem, não sou católico, mas a história que fundou a civilização cristã, do ponto de vista religioso, advém da escolha de uma mulher que aceitou gerar o salvador da humanidade. Certo, faz sentido, mas isso é como as mulheres usarem o argumento de que as mulheres criaram tudo o que existe no mundo. Porque todas as invenções que foram criadas por um homem, uma mulher teve que criar aquele homem. Estão a entender o que eu quero dizer? Eu não sei. É claro que é uma capacidade que é única da mulher. O que eu estou a tentar colocar aqui é esse o mérito da mulher é esse. Vocês atribuem a qualidade da mulher apenas ao poder gerar uma vida? E eu não estou a fazer estas perguntas de forma tendenciosa, atenção. Todas estas perguntas são muito válidas para eu conseguir entender o vosso ponto de vista quanto a estas questões. Porque se vocês partirem daí, a mulher é claramente superior ao homem. Porque ela é a única capaz de gerar um homem. E eu também não sei se esse raciocínio é 100% correto. Ainda que eu seja toda a favor de se incentivar a maternidade, uma empresa ser responsável por isso, sabendo que o propósito de uma empresa é o lucro, não faz muito sentido para mim. Eu concordo, Rafa, porque a partir do momento que tu começas a ter esse tipo de medidas, tu começas a dar uma justificação, até mesmo ao patrão, para não contratar mulheres. Porque tu estás-lhe a dizer que o rendimento daquela mulher nunca vai ser tão alto como o rendimento de um homem. E nós sabemos que muitas vezes não é assim. Lá está, era o que ela estava a falar, quando tu vais mais para mulheres de elite, assim dizendo, elas conseguem colocar outras mulheres para fazer as coisas por ela. Então, nesse aspecto, o rendimento dela em certos trabalhos poderia ser igual ao do homem. Se tu estás a falar de um serviço de secretaria, por exemplo, ou contabilidade, eu não vejo necessariamente uma necessidade, desculpem a redundância, de fazer aí um benefício. Olá, Daniela, obrigada. Rafael, entendi, mas o meu ponto não é apenas ter gerado, mas de ser reverenciado até os dias de hoje como um ser que foi perfeito em toda a vida. E eu concordo contigo, Rafael. Tem que trabalhar, é necessidade. Então, assim, não foi uma conquista de nenhum movimento, foi um movimento natural da mulher, da necessidade Sobrevivência, econômica, de sobrevivência. Mas assim parece como... que ficou nisso, né? Mas a não. humanidade inteira, até o homem precisou trabalhar para homem, sobreviver. sim. Não, as mulheres que eram parteiras, que eram fazendeiras, que eram não sei o que, ficou nisso. Não, evoluiu. Meu nome é Angélica de Oliveira, tenho 37 anos, sou taróloga, antifeminista e pró-patriarcado. Não acho que para uma mulher pensar, agir ou ter as coisas que quer, ela precisa ser representada por um movimento. A mulher tem capacidade, inteligência de conseguir o que quer por si mesma. A desigualdade de gênero é real. O que é que vocês acham? A desigualdade de género é real, sim ou não? Todas concordaram, né? A desigualdade de gênero é real. É real de que o homem, ele oprime a mulher. Desde sempre, desde toda a história da humanidade. Por mais que, imagino que... É este tipo de discurso que me faz confusão. Porque a pergunta era muito simples. A pergunta era: a desigualdade de género existe, sim ou não? E ela já começa a dizer: vocês todas concordaram que o homem desde o início oprime a mulher. Tu ficas tipo: caramba, eu vim-me sentar porque concordo com a frase, não é por aquilo que tu estás a dizer. É claro que as mulheres, ao colocarem-se nesta situação, depois acabam por se sentir afastadas do movimento, porque tu concordas com uma coisinha ali com elas e quase que te obrigam a concordar com tudo. algumas não concordem, é real isso. Por exemplo, vocês citaram exemplos de mulheres grandes, mulheres fortes, e você, esqueci o seu nome, Angélica. Angélica, você citou que as mulheres não precisariam de um movimento para que elas fossem grandes, se incluíssem na sociedade, fossem mulheres fortes. Essas mulheres que vocês citaram, como as rainhas, por exemplo, não foi porque o povo escolheu que elas estivessem lá, porque o povo queria ser representado por mulheres. Era monarquia, meu pai era o rei, meu pai morreu, eu virava rainha. Então, acredito que sim, a desigualdade de gênero, ela é real, que o homem oprime sim a mulher desde toda a história da humanidade. A mulher, ela
junto com o homem, enfrentou os mesmos problemas, os mesmos desafios da sociedade. Eu acho que nunca foi uma questão de gênero, e sim de socioeconômico, de riqueza, de pobreza. Os homens enfrentaram, em sua maioria, os mesmos problemas, e a mulher, ela sempre pôde trabalhar, ela sempre pôde, assim, fazer o que quisesse. Muitas leis que vocês falam que foi o feminismo, não foi o feminismo que surgiu. Por exemplo, a Revolução Industrial ajudou muito as mulheres a se inserir no mercado de trabalho, não foi conquista do feminismo. Antes disso, como eu citei, já trabalhavam. E eu acredito que a sociedade, que vocês chamam de opressora, na verdade ela ajudou a mulher a conseguir seus direitos, mas nunca teve a ver com questão de gênero. Fabrício diz aqui, o homem oprime a mulher, é sempre essa conversa. Eu já vos disse, o feminismo oprime a mulher. Eu sinto-me oprimida pelo feminismo. Elas não gostam de mim, o movimento feminista oprime-me. Marisa, falamos de igualdade ou equidade? As feministas defendem igualdade, mas depois querem benefícios e privilégios. Não há homem nem mulher, tudo fluido, mas querem benefícios e privilégios. Marisa, tu sabes que isto é complexo. E para conseguir, eu às vezes tenho mesmo dificuldade em acompanhar certos raciocínios do movimento, porque eu acho o raciocínio em si demasiado rebuscado para conseguir acompanhar. Gênero, foram interesses políticos, por exemplo, o voto. Não sei se vocês sabem, a primeira mulher a votar foi Celina Guimarães, e ela conquistou não, na verdade, quem conquistou esse voto para ela, esse direito de voto, foi o marido dela, Eliseu Viana. Ele era um homem advogado que ele lutou sozinho nessa guerra para conquistar o direito das mulheres. Em 1932 também teve a sanção, a lei de direito ao voto da mulher, feita por Getúlio Vargas, que também nada teve a ver com qualquer movimento feminista, ou com questão de igualdade de gênero. Eram interesses assim, tem uma parcela da sociedade aqui, de mulheres, que é muito grande, que a gente pode usar como massa de manobra, para a gente ganhar mais votos para os nossos partidos, para a gente conseguir ali também utilizar. E o movimento feminista foi começar a entrar nessa questão de voto no Brasil 10 anos depois de que Eliseu Viana já tinha conquistado essa luta. Essa sociedade que vocês falam que oprimiu a mulher, os homens oprimiram a mulher, eu só vi eles ajudando a mulher a conquistar as coisas. Até 1932, não era assim, os homens votavam e as mulheres não. Não era todos os homens que tinham direito ao voto, era só homens que tinham que ganhar uma certa quantidade de conto de réis, eu acho que era a moeda da época, empresário elitizado que votava. Quando Getúlio Vargas coloca para todo mundo votar, porque ele se põe como o pai dos pobres. Então, se ele põe mulheres, pobres, outros homens para votar também, ele tinha maior apelo da população para conseguir se eleger no poder, porque ele entrou no poder com um golpe de 1930. E só Ainda hoje vocês conseguem verificar este padrão que elas estão a identificar aqui, não é? Porque muitas das vezes, quando culpam os homens de fazer certas coisas ou de tomar certas atitudes, elas estão a falar do 1% dos homens ricos milionários lá em cima. Não estão a falar do homem comum, estão a falar daquele 1%. E depois todos os homens são culpados por aquilo que aquele 1% faz. É exatamente a mesma coisa que ela está a falar aqui, é que os homens que estavam ali, que estavam no poder, também não eram todos, mas vocês falam como se fossem. Em 32 ele fez a Constituição por causa dos paulistas, tem a Revolução de 32. Eu acredito que homem e mulher são diferentes de gênero, sim, tem desigualdade por causa da biologia. Eu não posso querer competir com o homem, porque o homem tem muito mais força do que eu por causa da testosterona, entendeu? Eu posso gerar vida, um homem não. Então, assim, eu acho que as diferenças de igualdade é por causa da biologia. Eu acho que a mulher sempre esteve numa posição na sociedade de ser protegida, de ser preservada, porque o homem, ele sempre teve a obrigação moral e social de cuidar da mulher, de cuidar da família. A mulher sempre teve a opção de trabalhar ou não. O homem, ele não tem essa opção. Ele tem que trabalhar, ele tem que prover a família dele. Se ele não fizer isso, ele é tido como vagabundo, ele é tido como imprestável. Agora, a mulher não, ela pode ficar em casa se ela quiser, ela pode viver do sustento do marido. E sempre foi assim, sempre teve essa escolha. E aí a gente deve continuar assim? Eu estou a adorar as reações que a moça aqui está a ter. Realidade aqui. Que realidade maravilhosa é essa? Eu vou entrar, vamos lá. Angélica, né? Uhum. Você disse, eu fiquei muito assim, Meu mexida com a fala que você disse que não precisa de movimento social, não precisa se movimentar, não precisa se unir para nada, porque Eu não a falei vida tá super tranquila. Ok, vamos lá. Revolução
Industrial. Essa parte foi um movimento que mexeu com o mundo, né? Porque entraram as máquinas, Fordismo, né? A gente está falando de esteira de trabalho, liberalismo, né? Com toda a sua força, o capitalismo no seu mais novo, né, nascimento. E aí vem essa força de trabalho da mulher. Carpinteira, jardineira, muito bacana. Só que a gente tem um contraponto, né? Essa mulher, ela é mãe, ela é a dona da casa, e ela menstrua, e ela sente, e ela é subestimada, e ela é desvalorizada, ela é oprimida, ela é violentada, abusada. ela é abusada. Hipersexualizada. Hipersexualizada. E pior, ela é desvalorizada no mercado de trabalho. Ela ganha menos, ou ela não ganha nada. Isso aconteceu. Isso é história. Acontece, né? Até hoje. E acontece até hoje. Isso foi história. Então, as mulheres reivindicaram o quê? Os seus direitos. Elas não estavam buscando sobre as suas diferenças, porque as diferenças, elas existem. Eu sou diferente dela, existem as nossas diferenças. A gente está falando sobre igualdade, a desigualdade de gênero. Tanto é que, assim, historicamente, né, vocês falaram sobre grandes revoluções, grandes descobertas. É sempre assim, né? Grandes Tem coisas que sempre os um homens lado muito fizeram. mais Eles só lógico e fizeram sólido porque que o eles não outro, queriam incluir as Rafael. mulheres. Porque as mulheres não eram incluídas. Né? Elas tinham que brigar por aquele espaço, lutar. Até hoje, você faz um doutorado, você faz um mestrado, você é professora, você faz tudo, você dirige. E mesmo assim, você tem que ficar provando o seu valor como pessoa. Meu nome é Mariana Santos, tenho 33 anos, sou produtora cultural e produtora de cenografia. Me considero feminista desde o dia que eu nasci. Eu sou criada por mulheres feministas que trabalharam desde muito cedo, autonomia financeira, souberam o seu lugar na sociedade, seu lugar de voz. Olha, começando pela Revolução Industrial, que foi a primeira coisa que você citou, de fato, quando as mulheres começaram a inserir nesse mercado por conta da guerra, falta de mão de obra masculina, elas eram de fato subestimadas, recebiam menos mão de O que elas acham que as mulheres faziam quando os homens iam para a guerra e morriam? Ficavam em casa a fazer tricô? obra barata. Mas isso foi um período de transição que não perdurou por muito tempo. Até porque em 1943 surgiu um artigo chamado Isonomia Trabalhista, que está no direito trabalhista que não pode ter diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo e na mesma empresa. Aí a gente pega algumas pesquisas Mas que isso diz... é só teoria. Não, viu, não é teoria. Angélica? Eu vi Só isso teoria. na prática. Deixa eu só finalizar. E as empresas que por acaso fazem essa diferença, elas estão fora da lei, elas não estão certas, não é o comum, não deve ser. Então, a gente não pode pegar esses exemplos e dizer que a sociedade é assim, sendo que já tem lei que proíbe Mas e não é comum. Desculpa, é que esta chateia mesmo. Quando dizem que está na lei que é proibido, mas isso é só a teoria. É como eu vos dizer que na lei está proibido. Eu não sei o que é que posso dizer ou não posso dizer no YouTube, calma. Na lei está proibido que tu cometas Posso concluir esta palavra? Já entenderam onde é que eu quero chegar? Isso é só teoria? O que é que tu podes fazer mais para impedir que isso aconteça? Tiras o livre-arbítrio às pessoas? Se já existe uma lei que diz que a mulher e o homem são iguais em termos salariais, o que é preciso a mais? Qual é a necessidade a mais? O que é que falta? Eu não consigo mesmo entender o que é que elas acham que falta. Porque se a pessoa fizer isso, vai ter uma consequência, um crime, isto é criminalizado. Tem uma consequência para o patrão que faz isto. É proibido fazer. O que é suposto haver mais? O que é que ela quer mais? Quer ganhar mais que um homem pelo mesmo trabalho? É cultural, Angélica. A gente vive uma cultura de exercício de vida, de Mas a vivência. cultura não é fixa, a cultura vai mudando. Não, olha só, a cultura de opressão, a cultura do estupro, a violência. A cada uma hora e meia, as mulheres Deixa eu só finalizar essa questão de desigualdade referente ao trabalho. Não teve também a ver com o movimento feminista, teve a ver com questões sociais gerais. Esse artigo do direito trabalhista, ela surgiu por conta de estrangeiros, de educação e tudo mais, né? Você tem que igualar as pessoas dentro do mesmo cargo. E
Existe sim pesquisa que comprova, eu sei que comprova que homens ganham mais do que mulheres. Só que a gente pega essas pesquisas e a gente se atenta ao resultado, os números, tá? Os homens ganham mais do que as mulheres. Mas, principalmente o movimento feminista, ele não entende os porquês daquilo. Aqui eu vou mais longe. Houve um estudo feito nos Estados Unidos. Eu não tenho a certeza qual é que foi a empresa, mas foi tipo o McDonald's da vida, que foi acusado de fazer isto, de pagar mais aos homens do que às mulheres. Então eles fizeram uma investigação interna e descobriram que eles estavam com tanto medo de não estar a pagar o suficiente às mulheres, que as mulheres estavam, na verdade, a receber mais. Então esta queixa só fez com que as políticas da empresa tivessem que mudar para que as mulheres passassem a receber o mesmo que os homens. Por exemplo, os homens, eles sempre buscam profissões de alta lucratividade e de alto risco, enquanto as mulheres, elas tendem a buscar profissões onde elas tenham aptidões, onde elas se sintam confortáveis e tenham segurança. E é por isso que tem muitas mulheres, por exemplo, na área de beleza e bem-estar, e não tem muitas mulheres em plataforma de petróleo. Essa desigualdade de gênero existe, mas ela é uma escolha natural de homens e mulheres. Ela não é uma desigualdade de gênero de superioridade ou inferioridade. E nem opressora e nem problemática. É um resultado natural de escolhas. Sobre desigualdade de gênero, eu acho que talvez eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou uma mulher trans, Claro, né? Eu já tive do claro outro que és lado. a melhor pessoa E eu para sei como falar. é que é. Já tive do outro lado, já tive muitas oportunidades que hoje eu não vivo isso. Essa é a verdade. Tudo isso que você falou de que homens buscam outros trabalhos, trabalham com dificuldade, trabalham que ganham mais, não é verdade, porque tem muita mulher com a mesma capacidade de um homem, só que não é dada a oportunidade. Assim não dá. Não dá. Eu assim não consigo. Porque eu digo-vos, em geral, as mulheres gostam mais de pintar o cabelo do que os homens. E a primeira coisa que vocês fazem é dar-me um exemplo de um homem que vocês conhecem que gosta de pintar o cabelo. Então, mas o que é isto? Perdemos completamente o conceito de generalidade, de média. Porque eu sou desmerecida hoje em dia, não por ser trans, mas por ser mulher. Eu não tenho mais a mesma oportunidade que eu tinha antes. E isso é uma realidade. Você traz muitos dados, muitas informações, só que assim, a gente tem que falar do que acontece agora. Eu não posso viver há 6 mil Procurem no YouTube, quando saírem daqui, mulher. Como é que é? Procurem por experiência, mulher trans confirma que as mulheres são melhor tratadas do que os homens. Eles fizeram a experiência ao contrário. Ou seja, era alguém que era um homem trans que se aparentava um homem. Vocês querem ver esse também? Porque é o contrário. Eu já não me lembro se era um homem. Não, era exatamente isso. Era uma mulher que se vestia de homem e ia para a rua para ver se era melhor tratada. E ela descobriu, no final das contas, que era pior tratada. Mas assim, ficou muito claro no vídeo. Não vou relaxar, Marisa, isto mexe comigo. O que eu não pude dizer no podcast do CDK, vou dizer aqui. É mais ou menos isso. Aguentem-se. Vocês querem ver esse vídeo também? Eu sou capaz de conseguir aqui encontrar. anos atrás. Estou falando de agora. É daqui O que eu estou para falando é de agora frente. também, todas O essas passado, leis e ele é importante para a gente não repetir os Eu não estou mesmos falando Por de erros. exemplo, passado. Os mesmos erros. Deixa eu continuar a minha fala para vocês poderem falar, que vocês falaram bastante agora nessa vez, a gente deixa vocês à vontade. Então, a gente está falando aqui de desigualdade, no total, no geral. Gente, eu conseguia andar livremente o horário que eu quisesse antes de transicionar. Hoje eu não posso mais. Ninguém pode, na verdade. Hoje Perigoso eu não pra todo posso. mundo. Eu, mulher trans, não posso. Estou falando da minha situação, que vocês trazem muito de si, mas o que eu acho que é importante não é colocar o meu ponto de vista. A minha realidade é uma, a de vocês é outra, a delas são outra. Meu nome é Nega Diva, eu sou uma mulher trans de 32 anos. Eu me considero feminista por não encontrar algumas saídas quando eu busco algumas portas. Angélica, negativa, quando você né? diz a respeito Mas das é o Brasil, escolhas que o também homem vale teve tudo para a- nome. não teve a escolha de trabalhar. Vocês e a sabem mulher que é teve a escolha verdade. de No ou Brasil trabalhar ou tudo ficar em vale casa. como nome. Que escolhas são estas? Quais são todas essas escolhas que as mulheres estão tendo ao longo de toda a existência humana? Acho que dá para falar, não precisa nem trazer para tão recente. Lógico que atualmente as mulheres têm mais poder de escolha do que antigamente, mas é como eu falei na primeira pauta, que deve ser respeitada a história do feminismo. O feminismo conquistou sim muitas coisas para as mulheres e acredito também que o feminismo, de certo modo, ele seja um pouco elitista, tanto que é por isso que necessita de existir os recortes sociais. Eu acho que dentro de qualquer movimento social tem que ter o recorte social.
Eu vou dizer o oposto daquilo que ela está a dizer. Eu até consigo entender que se defendam os ideais que a maioria das pessoas acham que representam o movimento feminista. A única coisa que não dá para defender é a história. Tem que ter pautas feministas visadas para mulheres negras, para mulheres indígenas, para todos os tipos de mulheres, da mesma forma que qualquer outro tipo de movimento social. Então, eu acho que trazer esse ponto de que as mulheres tiveram a escolha de ficarem em casa ou de irem trabalhar, porque elas poderiam ser parteiras, poderiam ser agricultoras, e os homens não, os homens tinham que trabalhar, tinham que se matar, estar em empregos perigosos. Eu acho que isso não é verdade. Eu gostaria muito de que a gente trouxesse o que a nega disse, de beleza, 6.000 anos aconteceu tal coisa, e tá, mas o agora? Como é o agora? Como é a sua realidade? Porque você falou de coisas que não é real. Eu duvido muito que em algum momento, beleza, pode ter registro, mas eu estou te fazendo uma pergunta pessoal, como uma mulher para outra antifeminista. Em que momento da sua vida você nunca foi questionada pelo seu emocional? Não, Nunca aconteceu? Eu nunca fui questionada. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu sou CEO da minha empresa e eu já perdi vários contratos com homens que não tinham a mesma capacidade intelectual porque eu era emocional. Porque para atuar naquela área, eu estava dando uma opinião pessoal, porque eu estava de TPM. Então, existem pontos em que sim, dá para dizer que sim, existe desigualdade e os homens são distintos de nós, isso é um fato. Eu não vou carregar uma pedra que eu não tenho. Ela não tem como dizer que é antifeminista, né? É mesmo. Ela está meio que infiltrada ali no meio. O que é que eu acho extremamente curioso nisto que ela está aqui a dizer e que eu acho ainda mais curioso olhando para o panorama geral daquela mulher líder de empresa. É que, após a menopausa, os níveis de testosterona da mulher aumentam. Então, o mais lógico para a mulher, biologicamente, para ter sucesso numa carreira, é após o período da menopausa, é após ter filhos. Então, se pararem de empurrar as mulheres para serem CEOs aos 25, elas conseguem ter os filhos delas antes, não se vão arrepender. E quando estão, efetivamente, como ela diz, porque é verdade, com as hormonas mais equilibradas, estão mais capacitadas para gerir este tipo de funções. Isto não faz sentido para vocês. O momento em que a mulher e o homem ficam mais próximos hormonalmente é quando a mulher entra na menopausa. Ou seja, hoje em dia dizem às mulheres que elas têm que atrasar ter filhos, que é para poderem ter sucesso. Mas biologicamente o que faz sentido é o contrário. É a mulher focar-se em ter os filhos enquanto os pode ter e mais tarde, quando está mais estável, investir na sua carreira. Isto não é possível. Não faz sentido para o feminismo assim. Porque assim dá literalmente para a mulher ter tudo como elas querem. Não sei, isto é uma revolta pessoal, desculpem. Como carregar, porque a minha genética não permite. Eu não vou me colocar no mesmo lugar que os homens, porque nós somos geneticamente diferentes. Mas é um fato que nós não conseguimos ocupar os mesmos lugares. Deixa eu só explicar. Essa realidade não existe. Eu entendi o ponto de vocês duas, que os homens estão ali para servir, mas eles não fazem isso. Meu nome é Moara, eu tenho 25 anos, eu sou mineira, belo-horizontina, trabalho com marketing digital, sou modelo comercial e fotográfica. Eu me considero antifeminista porque as causas elas precisam incluir todas as pessoas. E eu não me sinto incluída por essa causa, a minha realidade é totalmente distinta, eu acho que eu não posso me dar ao luxo de me considerar feminista. Eu sim, já morei em comunidades da onde eu vim de um lugar pobre e tudo mais, lá em Campinas. Ponto. Eu entendo que quando a gente fala, olha, a maioria dos homens, não significa que não existem homens machistas, não existem homens que batem mulher, não existem homens que são preconceituosos. E na minha opinião, esses homens, o homem que bate mulher deveria ser espancado, entendeu? Sem dúvida, me perdoa aí se eu tô infringindo algum direito humano. Acho que tá, amiga. Entendeu? Mas assim, tem que ser, entendeu? Um homem que estupra uma mulher, pra mim, prisão perpétua, pra mim seria pouco. E a morte também seria pouco. Deveria massacrar aquele cara, entendeu? Eu concordo que existem isso. Por quê? Porque o homem é ruim. O homem que eu falo assim, de humanidade, mulheres são ruins e homens são ruins. Eu concordo que deve ter homens que falam assim, não vou contratar porque é mulher. Cara, ele tá perdendo, o problema é dele. Quem vai perder a oportunidade vai ser ele. Mas eu falo que no meu trabalho, eu nunca fui questionada porque eu fui mulher, eu nunca fui questionada. E olha que onde eu trabalho tem muitos homens, entendeu? Que tentam se impor, mas você vai ir brigando, tipo assim, no mano a mano, digamos assim.
Mas assim, existe desigualdade? Existe desigualdade. Todos Eu não nós estou vemos vivendo, aqui. eu não estou vivendo no mundo de purpurina. Eu também acordo cedo, eu também pego o ônibus, eu também vou trabalhar, eu também volto para casa. Eu tenho meu marido que trabalha o dia todo também. Eu sei das desigualdades, sei que é difícil você se pôr numa sociedade. Eu entendo isso. Mas colocar uma sociedade, uma cultura de opressão em cima da mulher, uma cultura de desigualdade, como se todos os homens nascesse, estralasse dele, cara, você é homem, você tem que massacrar a mulher, eu acho errado. Porque você falou de andar à noite, todo mundo tem medo. A gente vive num país com 70 mil homicídios por ano. Todo mundo tem medo. Porque culturalmente a gente vive essa Porque não, ótica. porque Essa culturalmente a gente vive numa cultura da impunidade. A cultura do estupro é um mito do feminismo. Eu acho que a cultura ela não existe, porque cultura é aquilo que tem no país, digamos assim. Nós somos um país culturalmente do futebol, nós somos um país culturalmente, vamos dizer assim, da cerveja, do churrasco, culturalmente do carnaval. Quando a gente fala de cultura, parece que é alguma coisa imposta de geração em geração. E não é, não existe cultura do estupro. O que existe no Brasil é a cultura da impunidade. Porque um estuprador hoje, ele não é aceito em lugar nenhum. Tanto que eu já tive experiência de fazer estágio numa delegacia e um cara, ele estuprou. E a polícia teve que proteger ele da sociedade, da população, porque queria linchar. E esse mesmo preso teve que ter... Não é falado assim desta forma aqui em Portugal, pois não. Nunca vi isto ser entendido como algum tipo de cultura. Estou errada, Marisa, tu estás aí mais por dentro das coisas cá deste lado. Alguma vez viste uma feminista deste lado do Atlântico a falar em cultura de estupro? Ela é especial dentro da cadeia, porque se ele cair dentro da cadeia, ele ia morrer. Então, o que tem é a cultura da impunidade. Isso eu concordo. Muitos estupradores não são punidos da forma que deveria ser punido. O estupro ele é considerado crime hediondo até entre os próprios criminosos. Ele é inaceitável por todas as pessoas. Não existe uma pessoa que defenda ou um grupo que defenda essa prática. Não existe essa cultura do estupro. Se existe uma lógica de impunidade, existe estupro. Porque se sabe que não vai ser punido, lógico, logo não vai ter que acontecer nada comigo, né? Então, se existe uma forma cabível, né, como homem, na sociedade, que eu posso fazer alguma coisa e no máximo eu vou ser lixado e preso e tal. Bom, eu quero só rebater porque em nenhum momento eu falei que não há estupro, eu falei que não há cultura. Não é culturalmente, por exemplo, país, há uma cultura do futebol, todo mundo incentiva o futebol no Brasil. O estupro não. Inclusive, se um cara, ele prefere às vezes ser preso do que ser pego pelo sexo. Então, assim, não há um incentivo ao estupro, não há uma cultura que movimenta, tipo assim, vamos estuprar. Mas eu... A Marisa diz que não entendeu bem a questão. Tu já ouviste falar nisto que elas estão a discutir aqui, como sendo uma cultura deste lado? Ou isto é um caso específico do Brasil? Eu não sei se por o facto de ser mais comum no Brasil levanta outro tipo de questionamentos, não é? Mas eu aqui deste lado nunca ouvi ninguém usar esta expressão de ser uma cultura de. Estás a entender? Já ouviste alguém por cá falar nisso? Tipo, é como dizeres a cultura de dar socos na mulher. Mesmo em Portugal, tu tens muitos problemas de violência doméstica, por exemplo. Nunca se falou que Portugal culturalmente apoia a violência doméstica. Tu podes ter muitos problemas e é excessivamente frequente comparado com outros países na União Europeia. Mas nunca ouvi ninguém dizer que isto era cultural. Por isso é que eu estou a dizer, isto não será uma particularidade do Brasil aqui? Concordo que existe estupro. E eu volto a falar, um estuprador, para mim, qualquer castigo para ele é pouco, entendeu? Eu sempre reforço isso. E eu não desqualifico, não falo assim, não existe estupro. Existe, porém não é uma cultura, não é incentivado pela sociedade. É porque o cultura que ele fala não é essa cultura didática, não. É uma cultura natural, que vem do homem mesmo, do abuso, não generalizando os homens. E até de uma Você está falando liberdade, de né? instinto, É, não de liberdade, cultura. de Então você está instinto. dizendo que o homem tem o instinto de estuprar. É que é essa cultura que ele está querendo dizer, sabe? Mas Não eu é acho tipo que não assim, é cultura. Eu acho que mais, assim, é uma liberdade, né? O homem tem uma liberdade de expansão, de, né, de atravessar um corpo de alguém, de ofender,
de falar, de tocar. É uma liberdade. São vários tipos de estupro, gente, são vários. Ela acabou de dizer que o homem tem a vantagem de penetrar o corpo de alguém. Foi mais ou menos isso que ela disse, não foi? Tipos de abusos. Não dá para andar para trás. O homem tem uma liberdade de expansão, né, de atravessar o corpo de alguém. De ofender, de falar, de tocar. É uma liberdade. São vários tipos de estupro, gente, são vários tipos de abusos. Vocês já devem ter vivido algum tipo de abuso. E existe sim a cultura, infelizmente. Bom, eu volto a falar assim, no Código Penal existe o estupro de vulnerável, existe o ato libidinoso, existe o assédio sexual. Tudo diferente. Tudo na sua caixinha. Eu acredito que exista todos, porque se existe uma tipificação no Código Penal, porque houve um crime para punir aquilo, concordo. Eu nunca sofri, não é porque eu nunca me senti assediada, nunca fui estuprada, sofri nunca tive isso na minha vida. Mas não é porque eu não vivi que eu acho que não existe. Se existe uma tipificação no Código Penal, que existe. Quando eu falo que não há uma cultura, não há um incentivo. E volto a falar, o ser humano é ruim. Uma mulher, se ela tiver também mais força física que um homem e ela poder também reverberar os seus instintos, ela vai também. Então não é porque é o homem, é porque o ser humano, quando você se põe numa posição que você é mais forte que o outro, você vai ultrapassar isso. E eu até agradeço você trazer essa fala do poder, né? Porque é dado o poder a eles. E sim, é dado o poder a eles, porque é um segmento, né? Anos e décadas e civilização. Vocês ouviram falar daquela celebridade? Acho que foi a mulher que fez o filme da Barbie. Ela teve um filho há pouco tempo, um filho homem, e houve um movimento que a tentou cancelar, porque ela estava a trazer mais opressores ao mundo. Eu olho para estas mulheres e eu penso, se elas vão continuar a dizer este tipo de coisas, quando elas tiverem um filho homem. Só que eu rapidamente chego à conclusão de que sim, vão. Por isso é que há tantos princesos hoje em dia. A Marisa disse aqui que em Portugal começa a surgir, mas ainda uma minoria. O caso de Lisboa já surgiu alguns vídeos no Instagram de portugueses jovens de 20 anos nesse discurso, mas é uma minoria muito pequena. Mas isto começa lá e vira moda para aqui. Dado esse lugar. E concordo, se realmente a mulher tiver esse poder, né, de oprimir, de ofender, de matar, de massacrar, eu acho que naturalmente a mulher vai ser esse homem, mas o feminismo não é isso, né? O feminismo traz um lugar de vida, de possibilidade, de liberdade, né, de integridade física, de segurança física e pública. Mas, por exemplo, eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo e eu volto a falar, eu quero que todos tenham segurança. Seja homem, seja mulher, seja trans, seja hétero, seja o que for. Sem distinção de sexo. Sem distinção. Eu não preciso de um movimento para me dar uma segurança. O que eu quero que acabe no Brasil é a cultura da impunidade. Como eu falei, eu fiz estágio numa delegacia e que na mesma semana eu vi o mesmo cara sendo preso por 3 viaturas diferentes porque ele estava roubando. Não acredita que essa cultura da impunidade, ela também não fomenta a cultura do estupro existir? Sim. Não. Se sem ter isso já estupram antes de existir feminismo, já existisse. O que o feminismo tenta fazer é exatamente não deixar que há a impunidade. É isso que o feminismo Então a gente não tem que O feminismo ser investiga por mais, assim, o feminismo, né, eu falo assim, a gente tem Assim não dá. Como é que elas dizem que o movimento feminista é contra a impunidade quando começam a vir votações para o aumento das penas ou para a prisão perpétua mesmo, ou seja o que for que atribua uma consequência às pessoas, eles são contra porque as pessoas merecem ser reabilitadas. Eu não consigo, são estas falhas lógicas que dão cabo de mim. Tu não podes querer as duas coisas, tu não podes querer menos consequências para toda a gente e ao mesmo tempo dizer que tu não és responsável, lá está, pela cultura da impunidade. Porque é este o grupo e o movimento que está constantemente a querer apoiar os bandidos, como é que eles dizem que são contra os bandidos? Tem que entender, às vezes vocês falam feminismo e parece que é uma pessoa, são várias, né? São várias que sofreram com isso, são várias que gritaram, que lutaram pelas suas vidas, que pediram socorro e foram frentes, sim, sociais, lideradas por outras mulheres, políticas ou não, né? Às vezes, sim, foram mulheres de bairro, foram mulheres de sociedade baixa, enfim, foram mulheres que estiveram lá enfrentando juntas, unidas.
Entenderam que era um propósito em comum. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é feminista ou não. Somos mulheres e sofremos isso. Né? É um assédio, não sou feminista, Mas sou filha. esse comportamento não é exclusivo do feminismo. Mas Todas as mulheres, elas não é querem e exclusivo. agem assim. Mas não é exclusivo do Você não pode... feminismo. Você, sendo ou não, se você sair daqui à rua à noite, né, você vai sentir segura, sozinha, passando aqui num local que é bem mais... Se eu tivesse uma arma, assim. Mas assim, voltando ao fato. Mas então, mas não é o caso. Mas tá assim, entendendo? mas não é o caso, mas nenhum homem se sente seguro. Mas então, não é o caso, porque é uma cultura, Gente, né? qualquer ser humano. É uma se você pode cultura. pegar um homem e uma As violências mulher. que acontecem com homens são diferentes das violências que acontecem com mulheres. Mas para e pensa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que estiver numa rua e vem 2 caras numa moto, vai entrar em desespero. Tudo bem, Mas o medo de um quando homem é ser assaltado, de uma mulher é ser Quantos homens você conhece que foi estuprado? Quantas mulheres? São violências muito A diferentes. gente não está falando que não existe o estupro. Claro que existe. Sim, mas é uma cultura. Mas A cultura. eu não acredito Então, vamos que lá. seja cultura. Se a cultura. Ok. Defina pra mim o Vamos que seria pensar- uma cultura, então, pra Cultura é você. quando. É assim. Que Cultura é como se fosse quando. normal, como se pro abusador, gente, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas pro abusador é como se ele sentisse que ele tivesse total poder sobre o corpo daquela mulher. Você Mas o vai falar abusador, sobre- ele você vai não falar é sobre o padrão cultura, normal vamos do lá. ser Então humano. O vamos abusador, ele tem um fragmentar. desequilíbrio psicológico que não dá pra Vamos então você fragmentar. padronizar como homem. Vamos fragmentar, né? Cultura é Mas quando não a dá pra gente identificar articula quem é quem. um Não dá. sistema de pessoas ou uma tribo de pessoas, comunidade, enfim, Uma sociedade. pessoas na sociedade articulam a mesma ação, o mesmo comportamento, usa os mesmos símbolos, usa as mesmas palavras, os mesmos significados para fazer uma ação. Então é uma cultura, isso é uma cultura, né? Então a cultura do candomblé. Todo mundo tem que estar de branco, tem que pedir bênção quando entrar, tem que falar com o mais velho e sentar no chão quando você é o mais novo. Isso é uma cultura do candomblé. A cultura do estupro entende quando a mulher está olhando para ele, quando dá um bom dia mais agradável, quando está de saia, quando ela sorri. Quando ela tá de batom. Então, a gente Se ela vai- ficou. Então, é uma cultura, são símbolos que na cabeça, né, Então, a desses gente- homens, São são sinais. sinais. Então, São a gente comportamentos tem- que então- são diluídos nas comunidades ao longo do tempo e vão Então, passando vamos falar, então, como a gente... o normal. Cultura é um sentimento que é validado pela maioria das pessoas que o pratica, certo? É quando toda uma população concorda que aquilo os define e que é benéfico. A Marisa, vocês estavam aqui a falar das creches, por exemplo, nos comentários. Vocês têm um menino que bate numa menina. Ele foge à regra, ralham com ele. Se for uma menina a bater num menino, ralham com ele. Agora, é porque a criança nasce com o instinto de querer dar uma palmada a alguém que isso é cultural? Para isso tudo é cultural. vive, então, uma cultura do homicídio? A gente vive uma cultura do roubo? Sim. A gente Sim, no vive Brasil vive-se uma cultura Gente, da violência não, extrema, cultura é né, aquilo disso. que é valorizado dentro de uma sociedade. Mas Não, nem sempre, não é necessariamente valorizado, não, mas quando eu foi- falo vamos lá, é um sociedade, comportamento, é um comportamento mas é um social. comportamento social. Então, existe comportamento Estamos misturando social cultura. com comportamento social. Eu não vejo como cultura. Eu acho que é um comportamento social de um psicopata e volto a falar que tem que ser punido, que qualquer castigo é pouco. Por Concordo exemplo, com isso. por Todo exemplo. mundo concorda com isso, certo? Que existe, assim, pessoas retardadas que acham que, porque eu tenho mais força, eu vejo uma mulher ali, eu preciso tomar aquele corpo porque ela disse um não isso pra mim, não mesmo. sei o quê. Esse cara, pra mim, tem que ser punido, mas é um comportamento social dele. Cultura é cultivo de algo, é algo que é cultivado. Isso é cultura. Seja um e a gente comportamento bom entende ou não, né? que parece que, eu não sei o que acontece na mente dessas pessoas, que são os estupradores, parece que quando eles escutam sobre alguém que foi abusado, alguém que... Parece que eles ganham mais força. Mas e aí agora- é mantido Então, esse olha, o que eu penso cultivo quando- dentro deles. Porque não tem como a gente Então, identificar mas quem cultura não do é. país, isso é uma coisa pessoal Mas ele não dele. falou disso não, ele não generalizou o país. Mas ele falou Mas a cultura. cultura Ela é errado. relacionada a um Mas cultura, povo, não é gente, relacionada a uma cultura é cultivo pessoa. de alguma coisa. Ele não perguntou se existe, ele Mas perguntou para e se pensa, o povo cultura é um cultivo, por cultua exemplo, isso. a cultura do candomblé, não sei se você é dessa religião. Você tem orgulho de falar dessa cultura? Com certeza. Eu tenho orgulho de falar da minha cultura do cristianismo. Você tem orgulho de alguma cultura sua? Todo mundo tem. Agora, um cara que é estuprador, ele não chega numa roda e fala, gente, eu sou
estuprador. Existe Porque a ele Dark sabe que ele Web vai aí ser pra isso. mas é porque Na verdade, ele a gente quer muito criar- Porque existem Sim, muitos canais de É isso que a comunicação. gente não sabe. Tipo assim, Se é escondido, então não é Diga, aceito, né? diga. Desculpa. Só pegando um gancho nisso que você acabou de trazer, que não existem homens que falam sobre isso, existem. Existem canais onde eles têm liberdade para falar sobre isso. Se chama Dark Web. Dark Web justamente porque não é aceito pela sociedade. Não Mas pode fazer não- na Dark não Web. foi isso Não que é foi aceito, trago. não é Gente, aceito. Angélica, Foi isso que eles foi não trago. convivem com a gente, são pessoas que a gente não sabe quem é. Sim, exatamente. Deixa eu só Mas concluir o não é raciocínio rapidinho, é só porque isso aqui me pegou bastante. Mas eu participei uma vez de um coletivo de mulheres que estavam em reabilitação para se reencontrar como mulheres, porque já tinham passado por muitas coisas. Tinham 2 casos de mulheres cristãs casadas que foram estupradas pelo marido. Tá bom? Isso é visto de que forma? Ela É estava abominável casada. pra mim. Se for parar para Mas esta também é engraçada. Eu quero-vos mesmo fazer esta pergunta. Um marido pode violar a mulher? Não é pode no sentido de se tem autorização para, atenção, não é isso. Vocês acham que o crime é igual quando é o marido a fazer esse ato de forma forçada com a mulher? Eu não estou a dizer que é ou que não é, eu estou a pedir a vossa opinião. ver dentro da religião, ela estaria ali disponível para ele. Eles têm um Não. compromisso. Mas Não se é ela isso falou, que a igreja fala. mas é Não é este isso o que a Bíblia ponto. fala. Mas é este o ponto. Não é esse Ela- o ponto. Ela disse: "Eu não quero ter uma relação. Ah, mas você é a minha mulher." Ponto final. O que ela vai Bom, poder gente, fazer contra voltando isso? a falar, se a gente falar de religião, existem pessoas que se denominam evangélico cristã, mas não são. Mas não é isso que ela está querendo trazer, não. Ela está querendo trazer. Ela dentro do citou o matrimônio- caso dentro de, do de ser matrimônio- pessoas cristãs, mas está trazendo do homem achar, porque tem um casamento com a mulher que ele tem domínio total. Mas eu volto a falar, porque não é um homem cristão, um homem bom. Esse homem pra mim é um problema pessoal abominável. dele. Vocês não podem É, tipo, não vou generalizar pegar como se fosse generalizar. um comportamento Mas ninguém normal. Mas a generalizou sociedade nada, não tem nada a Vocês generalizar. estão pegando É o que faz ser casos Você está se sentindo isolados e extremamente atacada falando... com A sociedade protege-os. Que A cheirada que aqui vai. Gente, não tô Eu falando do lado falei que pessoal. o fato da sociedade manter ele impune a partir desse crime que ele cometeu, ele sendo marido dessa mulher ou não, é o que fomenta a cultura do estupro, é o que faz ser Então a tá, eu vou cultura do- falar o que mantém ele impune. O que ele mantém impune são 513 deputados que ganham dinheiro exorbitante e não pauta nada. São Por quê? 513 deputados que pegam e falam assim... Boa. Rafael vamos diz fazer o 4 quê? Os feministas encarceramentos em versus massa, 2 porque o Brasil tem muito antifeministas. encarcerado. São 513 deputados que não têm coragem de tirar a maldita progressão de pena no caso de hediondos. São 513 deputados que não pautam essas coisas. A cultura da impunidade vem assim, eu vou ser preso... Gente, a gente viu um caso famoso da Suzane, sei lá o sobrenome dela, von Richthofen lá, que ela matou os pais e ela já está saindo. A gente viu o Mas isso não caso... cabe a nós julgar. Mas- Existe uma legislação para isso. Mas é isso que eu não- falo. Porque isso aí já foge da nossa realidade. Não, rapidinho. voltando à nossa realidade dos deputados, só para vocês entenderem, ela falou da impunidade. Se tivesse leis severas, que é 30 anos na cadeia, 30 anos prisão perpétua, é prisão perpétua, eu te garanto que esses instintos de psicopatia, porque para mim um estuprador é um psicopata, eles não fariam, eles teriam medo de ser descoberto, eles teriam medo de fazer, é uma trava moral da sociedade. Entendeu? Por exemplo, assim, eu não pego um do outro porque eu tenho caráter. Eu não quero pegar aquilo que é, por exemplo, seu colar tomar pra mim. Mas tem pessoas que só são refreadas porque sabem que podem ser punidos. A punição é um freio da sociedade. Eu acredito que seja extremamente importante existir esse tipo de diálogo, principalmente na sociedade atual que a gente vive, de tanta informação o tempo todo na internet. Jovens desinformados, às vezes crianças saindo dando opiniões na internet, geram um debate imenso, vídeos com 1 milhão de visualizações. Então, eu acredito que seja muito essencial existir diálogos como esse, diálogos sérios, com pessoas que estão para debater o assunto de forma séria. Quando a gente se depara com pessoas que a gente não conhece, é desafiador. Coloca sempre esse... Eu acho que elas já estão aqui a fazer a conclusão. O Rafa diz que se não houver consentimento expresso, consideraria uma violação. Eu concordo com vocês. Eu acho que é super possível ou é válido dizer que um marido pode fazer isso com a esposa. Só que tem algumas expressões que vêm associadas a esta pergunta que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto aí do se não houver um consentimento expresso. Porquê? Legalmente isto começa a levantar algumas barreiras que não fazem muito sentido. E biologicamente também não é? Quando vocês estão ali naquele momento,
vocês não se viram para a vossa namorada ou a pessoa com quem vocês estão e dizem: olha, tu autorizas-me a tocar-te aqui, autorizas-me a tocar-te aqui, não é assim que funciona. E existem muitas pistas não verbais que são e sempre foram extremamente importantes para o ser humano e para a sua sobrevivência, mas que hoje em dia são completamente descartadas e que são consideradas inválidas. Então a pergunta que eu vos fiz não é necessariamente por eu achar que isto era debatível, era só porque eu gostava de ver se vocês vinham trazer algumas dessas expressões. Porque, por exemplo, o que é que também é muito levantado nesta questão é que é uma obrigação da mulher quando casa a envolver-se intimamente com o marido. E atenção, isto é, até no casamento católico isto é entendido como uma obrigação, mas mesmo no casamento civil, isto é um fundo para o divórcio, é uma razão justificável para o divórcio, o que obviamente não dá razão para que o homem ponha as mãos na mulher, longe de mim, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que até legalmente é um fundo para terminar um contrato de casamento, incluindo a anulação na Igreja Católica, que é extremamente complicada. Como é que ainda assim há mulheres que acham que não faz parte da sua obrigação? Estou a entender? O Rafa disse: Ok, entendo a tua posição, está algo implícito, faz sentido. É isso, Rafa. E atenção, eu não vos faço estas perguntas, eu não estou aqui de forma nenhuma a tentar converter-vos a alguma coisa ou algo assim, é só porque efetivamente são perguntas que por norma acendem o debate e tornam-se interessantes. O Rafael diz consentimento inequívoco. Não entendi agora, Rafael. Marisa diz: o homem nunca pode invadir a mulher, seja o companheiro ou o estranho. Mas vejamos, se é o companheiro, tem que conversar sobre limites e afins. E tem que ter compromisso um com o outro. Certo? Sim, está certo. Não tenho mesmo nada a acrescentar aí. Lugar da caixa, primeiramente, feminista, tal, antifeminista, assim, assado, direita, esquerda, mas eu acho que ultrapassa também esse lugar. Ser feminista para mim não é só uma questão de ser lacradora, de ser legal, é porque realmente a minha vida trouxe isso. Eu acho que eu não consigo viver e olhar para o mundo de uma maneira que a gente já viveu, né? O mundo já passou por essa fase de opressão, de guerra, de violência. Eu acho que daqui para frente, assim, pensar daqui para frente e dialogar, eu acho que é o melhor caminho. O feminismo, ele divide as mulheres, né? Desde da sua fundação, tanto que eu sempre trago para mim que o correto talvez seria ser mulherismo, porque somos várias mulheres, né? Várias mulheres com ideais diferentes, com necessidades diferentes e tal. E isso faz com que a gente nos una e consiga ter um espaço melhor. Então, realmente, de fato, esse momento aqui, esse debate, ajuda muito a gente a entender os outros lados, a Vamos à realidade parte dos 2? outros. Querem Eu não acho parte que 2? você deve estar numa caixinha de um rótulo. Não me coloca num rótulo como antifeminista, porque pode ser que eu não concorde com uma outra antifeminista. Do mesmo jeito que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que vocês não são rótulos de caixinha. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou A, eu sou B. O extraordinário do ser humano é poder transitar entre as ideias, é poder evoluir. Hoje eu penso assim, amanhã eu já não penso. E como que eu vou poder fazer isso? Estudando, conhecendo. Como que eu posso discordar do feminismo, sendo que eu só ouvir uma bolha contra? Não, eu discordo porque eu li as autoras. Oh, Então, bom dia, não senhor Paulo discordar por discordar, Travasso. que nem foi falado aqui, não ser um minuto de internet para um debate raso, você ter base naquilo. E eu volto a falar, nós não precisamos de movimentos para ter voz, porque cada um tem a sua história e cada um tem o seu próprio movimento de vida, cada um tem a sua própria necessidade. É importante que haja esse espaço comum hoje em dia, porque com a internet e tudo mais, a gente se separa muito em grupos e a gente fica ou brigando na internet, ou então a gente só conversa com aqueles que a gente tem afinidade com as mesmas ideias. Rafael, isso que tu estás a dizer também é interessante, porque tu dizes, havendo consentimento não seria violência. Mas para isso ser verdade, também não pode existir violência consentida. E ela existe. Entendem como estas conversas podem ser muito mais profundas do que coisas que nos parecem simples? E assim, eu concordo, aquilo que vocês estão a falar, na generalidade, faz todo o sentido. Mas depois, quando é transposto para palavras, para ser tentado aplicado, para tentar aplicar de forma igual a todos os casos, traz muitas barreiras, até mesmo do ponto de vista criminal. Porque imagina, dar um murro é considerado violência, sempre. Mas se tu o fizeres com o consentimento da pessoa, não é. Como, por exemplo, num jogo de boxe. Mas não deixa de ser violência. Ninguém nega que o boxe é um desporto violento. Estão a entender o que eu quero dizer? Isto é.
o emaranhar das coisas aqui. Exato, agora está certo, Rafael, não seria eu não posso dizer estas palavras aqui assim, né, isto ainda vai ser barrado.